E aí, galera, pronto. Tô aqui para falar com vocês acerca da segunda fase de direito administrativo, né? Tirei esse vídeo aqui 5 minutinhos para lhe explicar por que eu tenho conversado tanto com os alunos acerca da segunda fase de direito administrativo. Primeiro, eu queria lhe dizer que é uma matéria que aprova muito na segunda fase, tá? Dentre as matérias de segunda fase, é uma das que mais aprova. Se eu não me engano, a segunda tem uma aprovação muito boa, um índice de aprovação muito bom. E, apesar de ter um índice de aprovação muito bom, não é uma matéria que tem uma quantidade muito grande de candidatos. Então, acaba que você não tem tantos problemas na correção. Tem, né? Assim, eu não posso lhe dizer que não existem problemas, porque existem. Em todas as matérias a gente tem problemas pontuais. E isso varia de uma prova para outra, tem matérias que sofrem problemas maiores, outras menores. Então isso é fato. Não tem jeito, né? A banca é humana e erra mesmo, e de vez em quando se equivoca ou não reconhecer o erro. Mas enfim, em administrativo, ultimamente, a banca tem tido uma posição bem estratégica e organizada, com cada vez menos erros e principalmente com erros que não são tão substanciais na prova de segunda fase. Então a gente tem tido uma prova boa, uma prova regular, uma prova que não é muito complicada, uma prova impossível, nada disso tem acontecido, né? Então a gente tem tido provas justas. A matéria de administrativo é uma matéria muito pequena, né? Então, é uma matéria que a gente consegue ler e reler ao longo dos 45, 50 dias que você tem de uma primeira para a segunda fase. É uma matéria que não é cobrado de vocês nenhum aspecto processual, pelo menos não nas questões discursivas, não cai processo, né? Só cai mesmo direito administrativo. Então, claro que a gente tem que aprender estrutura de peça e a matéria. Não há matéria processual a ser cobrada de vocês nessa segunda fase. Então quem opta por administrativo não se preocupa com análise processual, né? Não é cobrado também. Além disso, administrativo é uma matéria importante, né? Então ou você vai se dedicar a concurso público, ou você vai para a advocacia, e aí a importância de direito administrativo é indiscutível, né? Você não tem como fazer um concurso público sem bombar em administrativo, sem estar lá na frente em administrativo. Por isso, acaba sendo uma chance de você já sair da OAB com essa matéria organizada, que é uma matéria tão importante. E assim, a gente tem tido segundas fases boas, como eu disse a vocês. Eu sempre digo a vocês que, na dúvida, deem uma olhada nas provas anteriores e não se preocupem com peça, né? Quais são as peças que caem? Normalmente é assim, né? Eu digo, gente, cai ação popular. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi ação popular na minha vida. Enfim, a peça não é difícil. A gente passa ao longo das aulas treinando exaustivamente as peças. Então, excelentíssimo senhor doutor, fulano de tal vem propor ação contra fulano de tal. Então a gente faz isso devagarzinho, ponto a ponto, né? Aula de informática para idoso. Ponto a ponto, não tem errada. Você não tem dificuldade na estrutura da peça. E eu estou lhe falando isso pela experiência que eu tenho há mais de 10 anos. Eu estou lhe dizendo que a dificuldade não é na estrutura da peça. A maioria dos alunos que perde a prova de administrativo perde na matéria, porque não se dedicou o que deveria para o estudo do direito material e treinou muita peça porque achava que o que não sabe é peça. Então a gente fala isso sempre várias vezes. Não se perde a matéria de administrativo porque errou a peça, estrutura de peça, isso é muito raro. Então é uma matéria em que a gente se dedica muito ao direito material. Se você simpatiza com a matéria de administrativo, você acaba tendo isso muito fácil de ser analisado na hora da prova, tá? Além disso, nós temos código de direito administrativo, né? Antigamente dizia, mas não tem código, são leis esparsas. Pois é, hoje a gente já está na modernidade, então já existem códigos vademecum administrativo, em que a gente faz a marcação das leis, e isso é um ponto que facilita muito a matéria também. As matérias de administrativo que vocês gostam menos, como licitações, contratos, são matérias que são difíceis para vocês por causa dos detalhes. A riqueza de detalhes faz com que licitação, por exemplo, seja uma matéria chata para uma prova de primeira fase. Porque na segunda fase a riqueza de detalhes não te causa nenhum problema. Você está com a lei na mão e marcada, organizada, a gente grifa os artigos importantes. Então tudo aquilo que é detalhe, valores de licitação, em prazos de intervalo mínimo, tudo aquilo está na lei. Então numa prova de segunda fase com a lei na mão, administrativo vira baba, tá? Então confia em mim. Se vocês optarem por administrativo, a gente vai estar junto nessa segunda fase, exaustivamente trabalhando cada um dos pontos dessa matéria, tá certo? Pessoal, a gente se encontra.